History Secrets. Para entender o que pode acontecer nos próximos anos, alguns analistas começam observando um padrão recorrente na história: o ciclo de ascensão, declínio e colapso das sociedades. Esses três estágios aparecem repetidamente ao longo da história humana. Impérios surgem, crescem rapidamente, estabilizam-se por um período e, eventualmente, entram em declínio. Mas é importante entender que declínio não significa necessariamente que tudo piora imediatamente. Declínio muitas vezes significa apenas que o progresso desacelera. As coisas deixam de melhorar e começam a estagnar. Já o colapso é diferente. O colapso acontece quando uma sociedade perde rapidamente sua estabilidade. Instituições deixam de funcionar. Conflitos se intensificam. E a ordem social começa a se desintegrar. Cada uma dessas fases possui características específicas. Durante a fase de ascensão, sociedades costumam ser abertas a. Abertura significa algo simples: oportunidade. Pessoas pobres podem enriquecer. Talento é valorizado. Inovação é incentivada. Críticas são vistas como úteis. Em sociedades em ascensão, o debate público é encorajado. Ideias novas são discutidas. Erros são corrigidos rapidamente. Essa energia coletiva impulsiona crescimento econômico e cultural. Curiosamente, esse fenômeno não depende necessariamente do sistema político. Diferentes regimes podem passar por fases de abertura quando estão em ascensão. Na metade do século XX, por exemplo, tanto os Estados Unidos quanto a China experimentaram períodos de grande mobilização social. Ambos buscavam construir sociedades fortes e inovadoras. Mas conforme o tempo passa, mudanças começam a ocorrer. Quando sociedades entram na fase de declínio, estruturas burocráticas tendem a crescer. Burocracia surge quando instituições tentam preservar estabilidade. Funcionários passam a criar regras cada vez mais detalhadas. Processos administrativos tornam-se mais complexos. Organizações passam a se preocupar mais em manter o sistema existente do que em inovar. Nesse estágio, a prioridade deixa de ser progresso. A prioridade passa a ser estabilidade. Manter tudo funcionando exatamente como está. Mas quando o declínio se aprofunda, algo mais acontece. A sociedade pode entrar em uma fase autoritária. Nesse estágio, o poder deixa de depender do consentimento e passa a depender da força. Para ilustrar essa diferença, imagine 3 formas de tomar uma decisão simples: escolher onde almoçar. Na fase de ascensão, todos discutem, debatem opções e decidem juntos através de consenso ou votação. Na fase de declínio, o processo muda. A decisão ainda parece voluntária, mas alguém manipula informações para influenciar o resultado, talvez prometendo vantagens que não existem. Já na fase de colapso, não há mais negociação. Alguém simplesmente impõe a decisão, e quem desobedecer enfrenta punições. Esse modelo pode ser resumido em 3 palavras: consentimento, engano, coerção. Outro aspecto importante envolve as relações sociais. Durante a ascensão, as pessoas sentem que fazem parte de um projeto coletivo. Existe empatia. Existe cooperação. Existe confiança. Na fase de declínio, o foco muda. Agora a prioridade é manter o status quo. Evitar mudanças que possam ameaçar o sistema. Já no colapso, o instinto dominante passa a ser sobrevivência. Indivíduos e grupos passam a agir em defesa própria.
mesmo que isso signifique conflito direto com outros. Outro detalhe interessante envolve o ritmo dessas transformações. A ascensão costuma ser rápida. O declínio costuma ser lento. Mas o colapso pode ocorrer de forma repentina. Muitas pessoas acreditam que uma sociedade em declínio continuará existindo indefinidamente. Mas a história mostra algo diferente. Colapsos costumam ocorrer quando múltiplas crises surgem ao mesmo tempo. Guerras, crises econômicas, desastres ambientais, pandemias. Individuais, essas crises podem ser administradas. Mas quando várias ocorrem simultaneamente, o sistema pode ficar sobrecarregado. Esse fenômeno é frequentemente chamado de tempestade perfeita. Sociedades normalmente se preparam para problemas específicos. Um plano para lidar com guerra, outro para lidar com epidemias, outro para lidar com crises econômicas. Mas raramente estão preparadas para enfrentar todos esses problemas ao mesmo tempo. Quando isso acontece, as instituições podem falhar rapidamente. Existe ainda outro fator importante: a capacidade de crítica interna. Durante a fase de ascensão, pessoas que criticam o sistema são valorizadas. Elas ajudam a corrigir erros. Mas em fases mais avançadas de declínio, críticas podem ser vistas como ameaças. Quem aponta problemas passa a ser tratado como inimigo. Isso cria um paradoxo. Quanto mais um sistema precisa de críticas para se adaptar, menos ele tolera essas críticas. Como resultado, sociedades podem perder a capacidade de se preparar para ameaças futuras. Problemas se acumulam. E quando crises surgem, já é tarde demais para reagir. Com base nesse modelo histórico, alguns analistas tentam fazer previsões sobre o futuro, especialmente para o mundo ocidental. Uma das previsões mais discutidas envolve o enfraquecimento de liberdades democráticas. À medida que sistemas entram em fases de declínio, governos podem adotar medidas mais autoritárias. Outra previsão envolve dificuldades econômicas. Quando os cidadãos perdem confiança no sistema, motivação para trabalhar e investir pode diminuir. Isso reduz crescimento econômico. Outro fenômeno possível é o aumento de fluxos migratórios. Governos podem recorrer à imigração para compensar falta de mão de obra. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões sociais, especialmente quando populações locais sentem que sua identidade cultural está ameaçada. Essas tensões podem evoluir para conflitos internos, protestos, violência política, divisões ideológicas profundas. Por fim, alguns analistas acreditam que governos podem recorrer a conflitos externos para lidar com crises internas. Guerras podem servir como forma de mobilizar a população ou redirecionar tensões sociais. Isso não significa necessariamente que essas previsões se concretizarão. Elas representam apenas hipóteses baseadas em padrões históricos. Modelos analíticos são ferramentas. Eles ajudam a interpretar tendências. Mas o futuro nunca é totalmente previsível. Se essas previsões se confirmarem nos próximos 5 ou 10 anos, o modelo ganhará credibilidade. Caso contrário, será necessário revisá-lo. Esse é o verdadeiro objetivo de qualquer teoria histórica. Não impor certezas, mas oferecer estruturas que nos ajudem a compreender como o poder e as sociedades evoluem ao longo do tempo. Se aceitarmos esse modelo de ascensão, declínio e colapso, surge então a pergunta central: o que isso significa para o mundo atual? E especialmente para os próximos 5 a 10 anos?
Segundo essa interpretação, muitas sociedades ocidentais podem estar entrando em uma fase avançada de declínio. Isso não significa necessariamente que tudo esteja desmoronando imediatamente, mas indica que certos sinais estruturais começam a aparecer. O primeiro sinal envolve liberdade política. Em sociedades jovens e em ascensão, liberdade de expressão costuma ser ampla. Debate público é incentivado. Críticas ajudam a melhorar o sistema. Mas conforme instituições envelhecem e se tornam mais rígidas, o espaço para críticas pode diminuir. Governos passam a enxergar opositores como ameaças. Medidas de controle político começam a se expandir. Isso pode levar ao enfraquecimento gradual da democracia. Leis de emergência. Maior uso de forças de segurança. Restrição de determinados tipos de discussão. Segundo essa análise, esse fenômeno já pode ser observado em várias partes do mundo. Não apenas em regimes autoritários tradicionais, mas também em democracias consolidadas. A segunda previsão envolve a economia. Quando a confiança social diminui, a motivação coletiva também diminui. Pessoas passam a sentir que o sistema não funciona para elas. Se cidadãos acreditam que o esforço não será recompensado de forma justa, a produtividade pode cair. Investimentos diminuem. Inovação desacelera. Isso pode gerar períodos de estagnação econômica, ou até crises mais profundas. A terceira consequência possível envolve imigração. Governos podem tentar compensar declínio demográfico ou falta de mão de obra trazendo trabalhadores estrangeiros. Do ponto de vista econômico, isso pode parecer uma solução prática. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões culturais e políticas. Populações locais podem sentir que sua identidade está sendo substituída. E conflitos sociais podem surgir a partir dessa percepção. Isso nos leva à quarta previsão. Conflitos internos. Quando desigualdade, tensões culturais e polarização política se combinam, sociedades podem enfrentar episódios de violência civil. Esses conflitos nem sempre assumem forma de guerras abertas. Podem surgir como protestos violentos, conflitos entre grupos ideológicos, ou episódios isolados de violência política. Mas mesmo conflitos fragmentados podem corroer estabilidade social, especialmente quando instituições perdem legitimidade. A quinta previsão envolve conflitos externos. Historicamente, governos em crise interna às vezes recorrem a guerras externas. Guerras podem mobilizar patriotismo, podem redirecionar frustrações internas e podem fortalecer governos temporariamente. Durante guerras, populações frequentemente aceitam restrições que normalmente rejeitariam. Controles econômicos, leis de emergência, ampliação do poder executivo. Por essa razão, alguns analistas acreditam que conflitos internacionais podem se tornar mais frequentes em períodos de instabilidade interna. É importante lembrar que essas previsões não descrevem uma sequência fixa. Esses fenômenos podem ocorrer simultaneamente, ou em ordens diferentes. Liberdade política pode diminuir ao mesmo tempo que crises econômicas surgem. Imigração pode aumentar enquanto tensões sociais se intensificam. Conflitos externos podem aparecer em meio a crises internas. Esse tipo de combinação cria ambientes altamente instáveis. Ambientes nos quais decisões políticas tornam-se cada vez mais difíceis. Ainda assim, esse modelo não pretende ser uma profecia inevitável. Ele é apenas uma ferramenta analítica, uma forma de interpretar padrões históricos. Se as próximas décadas seguirem esse padrão, o modelo terá demonstrado alguma utilidade.
Se os acontecimentos tomarem outro rumo, será necessário revisá-lo. Essa é a natureza de qualquer teoria sobre a história. Ela tenta identificar padrões, mas precisa sempre permanecer aberta à revisão. Porque o futuro raramente segue exatamente o roteiro que esperamos. Mudanças tecnológicas inesperadas podem alterar trajetórias históricas. Novas lideranças podem transformar sistemas políticos. Crises podem gerar reformas profundas. A história humana é cheia de surpresas. Impérios considerados invencíveis já desapareceram. Sociedades consideradas frágeis já se tornaram potências. Por isso, compreender os mecanismos de ascensão e declínio não significa aceitar fatalismo. Significa apenas tentar entender melhor as forças que moldam o mundo. Se conseguirmos compreender essas forças, talvez possamos agir de maneira mais consciente. Talvez possamos evitar certos erros do passado. E talvez possamos construir sistemas mais equilibrados no futuro. Porque no final das contas, teorias sobre poder e história não são apenas exercícios intelectuais. Elas são tentativas de responder uma pergunta essencial: como as sociedades humanas podem sobreviver e prosperar ao longo do tempo? E essa continua sendo uma das perguntas mais importantes do nosso tempo. Durante séculos, historiadores tentaram reconstruir o passado a partir das pistas disponíveis. Mas cada descoberta levanta novas perguntas. Porque quanto mais aprendemos sobre a história, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Mas qual verdade ainda está esperando para ser descoberta? Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.